Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 até o 12. Vamos nos colocar de pé novamente? Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos ler todos o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Podem sentar. Nós vamos iniciar uma série de sermões aqui nas bem-aventuranças e nós vamos trabalhar durante o ano com séries expositivas. Então, a primeira série que nós teremos é a respeito das bem-aventuranças. Mas, antes de tudo, vamos orar, vamos suplicar que o ministro interior, o Espírito Santo, trabalhe nos nossos corações. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que por ela o Senhor transforma as nossas vidas. Nesse momento, Deus, suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito. Nos ajude. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar da expressão pobre de espírito? Culturalmente, se alguém chama outro de pobre de espírito, não é um elogio, na verdade é algo pejorativo. Se alguém diz assim, fulano é pobre de espírito, você está, na verdade, xingando alguém. Na nossa cultura, quando alguém diz isso, geralmente o contexto é esse, um contexto pejorativo. Há outros que pensam que ser humilde de espírito ou pobre de espírito é ser uma pessoa que não tem recursos materiais. Irmãos, eu provei na pele o contrário, porque talvez algumas pessoas pensem, não, todo pobre é humilde, mas isso não é verdade. Uma vez lá em Barra do Piraí, estávamos terminando um culto, apareceu uma senhora com uma criança de 10 anos, pedindo comida, e aí a casa pastoral era próxima ao templo. Logo fui correndo, pedi a Carmen que fizesse algo. Carmen preparou um marmitex todo recheado, e ali nós levamos aqueles marmitex para aquela senhora que estava pedindo comida, estava com fome. E quando ela olhou para aquele marmitex, ela falou assim, comida de panela? Eu quero um lanche. Eu quero um hambúrguer. Eu quero uma coxinha. Eu não como isso aí, não. Você quer, menino? E o menino, de fato, estava com fome e pegou aquilo. Mas que atitude de uma pessoa que está pensando, pedindo e rejeitar algo que foi feito especialmente para ela. Isso mostra que nem todo pobre
é humilde. Então, essa história de que todo pobre vai para o céu, como algumas teologias ensinam, como a igreja romana ensina, se uma pessoa passou uma vida de perrengues, uma vida muito pobre, não, essa pessoa tem lugar garantido no céu. É muito humilde, por isso ele vai para o céu. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E por isso que é necessário que nós olhemos para essas bem-aventuranças e aprendamos o que o Senhor Jesus quer dizer com essas palavras. Irmãos, o contexto aqui, esse evangelho tem como autor Mateus, um homem que antes da sua conversão era um publicano, era um cobrador de impostos do Império Romano em Cafarnaum. E alguns sugerem que a data que foi escrito aqui Mateus é entre 58 a 68 depois de Cristo. Os evangelhos tratam da vida de Jesus de formas diferentes. Se você vê, Mateus quer exibir Jesus como um rei. Marcos quer mostrar Jesus como o servo. Lucas mostra Jesus como o Filho do homem e João mostra como o Filho de Deus. Então, é o mesmo Jesus, mas com ênfases diferentes daquilo que o Senhor Jesus é e do que Ele fez por nós. Cada evangelho tem como objetivo de levar a mensagem do Senhor. Mas você imagine como se fossem 4 quadros de Jesus em poses diferentes. Eles estão trabalhando a mesma mensagem, mas com ênfases diferentes. E a ênfase aqui de Mateus é justamente exibir Jesus como o rei, como aquele que veio cumprir as profecias, como o Messias. Por isso, nós temos aqui uma chave importante para definir a estrutura literária de Mateus, na expressão, quando Jesus acabou. Isso acontece 5 vezes. E essa estrutura quíntupla lembra o quê? O Pentateuco, porque Mateus quer trabalhar, era algo que os judeus faziam, Mateus quer trabalhar exatamente isso. Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o rei esperado, Jesus é o Messias, Jesus é aquele profeta que viria como Moisés. Vamos então começar essas mensagens entendendo o significado da palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, mas é mais do que feliz. Essa palavra era usada na época para descrever uma ilha, a ilha de Macária. Era uma ilha exuberante, com recursos, e tinha tudo de bom nessa ilha. A ilha era tão boa, era uma ilha tão boa, que as pessoas não precisavam sair dela para obter nada da sua vida. Então, era a ilha de Macária, né? E por isso Jesus usa essa palavra, bem-aventurados, ou Macários, para dizer sobre aqueles que são mais do que felizes, são abençoados. Então, não é uma felicidade qualquer, não é uma explosão de alegria com um fato, mas é uma pessoa abençoada. Então, quando você ler as bem-aventuranças, você já pode substituir para entender melhor o significado de bem-aventurado por abençoados. Abençoados são aqueles. Outra questão importante sobre o propósito das bem-aventuranças, segundo Lutero e os reformadores puritanos, primeiro era mostrar a quem não é cristão que não pode agradar a Deus por si mesmo. Talvez uma pessoa pense, mas eu sou humilde, eu sou uma pessoa que dá preferência no trânsito, né? Estou no trânsito, eu vejo alguém querendo passar, eu sempre dou preferência, eu sou gentil. Talvez alguém leia essas bem-aventuranças e diga, mas eu sou esse. Só que essas não são qualidades naturais. Não é possível agradar a Deus sem que o próprio Deus opere no coração daqueles que recebem a sua palavra. Não é possível ter essas qualidades porque não são qualidades materiais, são qualidades espirituais.
Outro propósito das bem-aventuranças é mostrar ao cristão que buscou em Cristo a justificação como deve viver para agradar a Deus. Olha só o que Lutero diz sobre esse sermão. Cristo nada diz nesse sermão sobre como nos tornarmos cristãos, mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir se já não for um cristão e não estiver em estado de graça. Então, pensando nos puritanos, a ênfase que eles falaram nesse texto era o seguinte: a lei nos envia para Cristo para nós sermos justificados. Não é possível cumprir a lei, então nós temos Cristo. E aí, o que Cristo faz? Ele nos manda de volta para a lei para nós sermos santificados. Aqueles que agora possuem nos seus corações o Evangelho de Jesus Cristo, agora têm o dever de agradá-lo. Alguém disse que há dois aspectos na mensagem do Novo Testamento: o Evangelho, que os apóstolos pregavam, e o mandamento, que é produto do Evangelho, que eles ensinavam àqueles que aceitavam esse Evangelho. O Evangelho era uma declaração do que Deus, na sua graça, tinha feito pelos homens através de Cristo. E o mandamento era uma declaração do que Deus exigia dos homens que se tornaram objetos da sua graciosa ação. Fé e ação. Eu recebo a Cristo. Eu sou justificado porque eu não tenho méritos, eu não tenho obras. Então Cristo me manda para a lei, para que eu aprenda a agradá-lo, a obedecê-lo, a honrá-lo e a viver melhor. Então, a lei é fundamental, e o mandamento é fundamental no entendimento do que é ser cristão. Por isso que as bem-aventuranças são tão difíceis. Nós vamos estudar. Não são qualidades quaisquer. Por exemplo, não são qualidades materiais. O pobre não é materialmente pobre. O manso não é uma pessoa pacata. O que chora não é porque chora de qualquer coisa, né? Não, tem um ditado: quem não chora. Então está escrito aqui, né, pastor? Bem-aventurados os que choram. Se eu chorar nas minhas orações, eu vou ser bem-aventurado. Ou se eu chorar pelas tristezas do mundo, é isso que Deus quer. Não. Quando é dito sobre choro aqui, é choro pelos seus pecados. É um choro de contrição. Não pode produzir nenhuma dessas qualidades quem não estiver em Cristo. Então, é por isso que Cristo nos devolve a lei para nós entendermos. Então, as qualidades elogiadas aqui são espirituais. As pessoas descritas, os discípulos cristãos. Então, para quem é essa mensagem? Para os crentes. Todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador recebe essa mensagem de Jesus. Essas bem-aventuranças são destinadas às pessoas que foram salvas. Então, você não deve ser humilde para alcançar a salvação. Você que alcançou a salvação, que pela graça, é humilde. Você tem essa qualidade. E as bênçãos prometidas aí? Repare que no final de cada bem-aventurança, nós temos uma bênção, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, essas bênçãos são para hoje e também para o futuro. Você começa a receber as bênçãos dessas bem-aventuranças hoje e desfrutará das bem-aventuranças no futuro, plenamente. Então, são bênçãos que começam hoje e terminam e são melhor experimentadas, serão melhor experimentadas no futuro, na glória. Então, vamos primeiro a exposição desta bem-aventurança no versículo 3, e eu vou traduzir como: bem-aventurado o homem que tomou consciência de sua total necessidade, que colocou sua confiança em Deus. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, não são pobres materialmente, são dependentes
São pessoas que aprenderam a depender de Deus. São pessoas que entenderam que não tem nada mais importante nesse mundo do que ter o Senhor. Isso é uma pessoa que é humilde de espírito. Nosso lugar é ao lado do publicano na parábola de Jesus, que estava clamando, né? Tem misericórdia de mim, sou pecador. Qual oração foi aceita? Foi do fariseu ou foi do publicano? Foi daquele que dizia: eu tenho feito muitas coisas, eu dou o meu dízimo, eu sou membro da capela há não sei quantos anos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho feito isso. Ou aquele que clamava: tem misericórdia, Senhor, sem ti nada posso fazer. Então, qual é a oração que Deus aceita? Você deve ter já visto na televisão pastores incentivando orações arrogantes. Pastores que dizem assim: vira para Deus e diz: eu sou teu filho, eu determino, eu ordeno, eu decreto. Você já deve ter visto na televisão isso. Como eu posso chegar diante de Deus desta maneira? Bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que dizem: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sou eu sem o Senhor? Quem sou eu? Saiu no boletim, o que eu vou ler aqui. A máxima de Sócrates era: conhece-te a ti mesmo. Uma ideia egocêntrica, né? Conhece a si mesmo. A máxima de Zenão era: domina-te a ti mesmo. Mais uma ideia com interesse no próprio eu. A máxima de Cristo é: renuncia-te a ti mesmo. Então, humilde de espírito é aquele que passa a colocar como prioridade as coisas de Deus antes das próprias coisas. Humilde de espírito é aquele que entendeu que buscar a Deus em primeiro lugar. E estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 vai falar disso, né? E não todas as coisas. Tem gente que cita o versículo errado. Buscai o Senhor em primeiro lugar e estas coisas. Que coisas? Veste, abrigo, pão, o necessário. Então Jesus nunca prometeu que nós teríamos tudo que nós quiséssemos, mas que o necessário, que o suficiente não iria faltar. Isso nós devemos confiar na providência de Deus. Irmãos, uma coisa importante que nós precisamos aprender aqui é que há nas igrejas hoje e na teologia dos coaches uma inversão de valores. Não é o que nós estamos ouvindo aqui hoje. Se você ver algum coach falando, ele vai dizer assim: olha para dentro de si, você tem valor, você precisa dizer a si mesmo: eu posso. Grite, saia daí, né? Saia do seu lugar, mostre-se, veja como você é superior. Já a teologia de Cristo ensina o contrário. A teologia de Cristo ensina a humilhação. Você olha para você e diz: Senhor, se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui jamais. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Então, a teologia de Cristo nos coloca no pó, não nos exalta. A teologia bíblica jamais exalta o homem, sempre coloca o homem no seu lugar. Então, Jesus começa essas bênçãos, dizer que são abençoados os humildes de espírito, aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que entenderam que nesse mundo não há nada mais importante do que ter ao Senhor, do que servir ao Senhor Jesus. Se você entendeu isto, que a coisa mais importante nesse mundo é Jesus, você é um abençoado, porque não pode produzir essa qualidade quem não tem a Cristo. Não é possível, não é uma qualidade feita, é algo que surge no coração dos crentes pela graça. Muitas pessoas, né, dizem o seguinte: eu fui tão humilhado, né? Você talvez já tenha falado isso: eu já fui tão humilhado, pastor, você não sabe da minha história.
Pense em Jesus Cristo, o quanto ele foi humilhado. E ele sempre foi humilde. Uma vez li uma frase de um autor que dizia o seguinte: todo homem quis ser rei, todo rei quis ser Deus, mas somente o verdadeiro Deus quis ser homem. E quando nós lemos lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Humildade. Porque ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma humana. Então, por que Paulo está escrevendo isso? Para mostrar aos crentes que uma das virtudes mais importantes dos cristãos é a humildade, porque nós temos um rei humilde. Ele jamais se comportou de forma arrogante com os seus súditos. Ele poderia dizer: eu sou o rei, quem é você para me ofender? Eu sou o rei. Imagine Jesus lá na cruz, pendurado, e as pessoas rindo: olha só, não foi esse que disse que era o rei dos judeus? Os seus inimigos, zombando dele. Ele poderia, naquele momento, se ele quisesse, mandar chover fogo do céu, consumir tudo, apagar tudo. Por que ele não fez isso? Porque ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. E isso faz parte da humildade do nosso rei. Nós temos um rei humilde, que apesar da sua glória se comportou, andou aqui e sempre demonstrou o que é a humildade. Para aquele que quer ser destituído de si mesmo, a melhor posição é estar debaixo do tapete. Então, quando você olhar para algum irmão e se sentir superior de algum jeito, pense: não, ele é pecador, mas eu sou mais. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de todo sentimento de soberba. Tem misericórdia de todas as vezes que o meu eu tenta se levantar. Tem misericórdia, Senhor, de todas as vezes que eu não sou humilde diante do Senhor, que eu acho que posso viver a minha vida sem Ti. E muitas vezes nós levamos a nossa vida sem o Senhor. O culto se torna apenas um encontro social, nós não aprendemos a palavra, nós não entendemos, nós não buscamos no dia a dia. E queremos tomar as nossas decisões e tomamos conforme somente a nossa vontade e não a palavra de Deus, e vamos vivendo sem Cristo, arrogantes. Muitos que chegam em determinada posição na vida e dizem o seguinte: eu hoje não preciso de mais nada, nem ninguém. São pessoas que precisam aprender que só estão onde estão pela graça de Deus. Se Deus quiser, amanhã você não estará mais vivo. Se Deus quiser, pode ser que essa seja a última mensagem que você vai ouvir. O que é a vida? É como um sopro. Então, os crentes precisam aprender a depender do Deus que domina tudo e todos, que controla a vida. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é outra expressão que é necessário que nós entendamos. Reino de Deus não é distinto de reino dos céus. Às vezes você vê na Bíblia reino de Deus e reino dos céus. São expressões que representam a mesma coisa. Então, aquele que é humilde de espírito é cidadão do reino de Deus, é cidadão do reino dos céus. Por quê? Porque a Escritura iguala, são termos sinônimos, né? São termos intercambiáveis, reino de Deus ou reino dos céus. A condição de entrada no reino é a mesma nas duas nomenclaturas. Abra aí sua Bíblia em Mateus 3, versículo 2. Olha só o que diz.
arrependei-vos, vamos ler juntos? Porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista descreve que o arrependimento faz parte da condição, a condição da entrada no reino dos céus. A mesma expressão é usada, reino de Deus, nos evangelhos. Olha só, agora, Mateus 4,17, vamos ler juntos. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Agora vá para Marcos, capítulo 1. Olha o versículo 14 e 15. Veja a semelhança. Vamos ler juntos. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja como são termos intercambiáveis. Ora um evangelista usa reino dos céus, ora outro usa reino de Deus. Nas bem-aventuranças é a mesma coisa. Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos ler Lucas 6,20. Vamos conferir. Lucas 6,20, o que diz? Lucas 6,20. Leiamos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, veja, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Então, olha que bênção. Você que é dependente de Deus, você que entendeu que precisa de Jesus, que sem Ele você não é nada, que você é dependente do Senhor, você já é um cidadão do reino de Deus. Você já é um cidadão do reino dos céus. Então, a partir do momento que eu tenho a Jesus, que eu sou humilde de espírito, que eu creio na palavra de Deus, eu já passo a ser um cidadão do reino dos céus, mesmo aqui. O reino de Deus é presente, é o domínio que Ele tem sobre tudo e todos, mas está invisível. Um dia, esse reino que é invisível, visível para nós pela fé, um dia ele será visível, todo olho verá, e toda língua confessará, todos se dobrarão, todos verão que são súditos desse rei, nesse dia, o grande dia do Senhor. Todos verão, todos se dobrarão, até aqueles que o trespassaram. Então, irmãos, isso mostra que o nosso rei deixou uma palavra para nós. Concluindo essa mensagem, Davi era rei e era humilde. Olha o que ele disse no Salmo 40, 17. Vamos ler juntos também. Salmo 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Como é que um rei diz, eu sou pobre? Aqui Davi escreve do palácio. Como é que ele diz, eu sou pobre? É porque ele é dependente de Deus. Eu sou carente, eu preciso do Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Ele era um rei, mas ainda assim era humilde, ainda assim ele dependia do Senhor, ele entendeu que ele precisava depender de Deus. Então, meus irmãos, não é a condição social que torna alguém humilde, não é uma boa educação,
Não é uma qualidade natural ou intrínseca, a pessoa já é assim. Ser humilde de espírito é uma qualidade espiritual, é produto da graça e desenvolvido pelo Espírito Santo por meio dos meios de graça. Algumas aplicações do que nós ouvimos. Em primeiro lugar, o cidadão do reino de Deus é marcado pela dependência ao rei. Então, se você é um cidadão do reino de Deus, você é dependente. Sai de casa de férias aí e deixa a geladeira desligada com um monte de coisa dentro. Carne, ovos. Quando você chegar de férias, o que vai acontecer? Uma surpresa, né? Uma surpresa. Porque a geladeira é dependente da eletricidade. Ela precisa estar ligada. Assim também, os crentes precisam sempre entender: eu preciso de Deus. Eu sou dependente dele, sem ele nada eu posso fazer. A falta de oração é um indicador de arrogância. Então, se você é um cidadão do reino, como é que você demonstra a sua dependência a Deus? Pela oração. Quem ora é dependente. Quem ora diz: Senhor, eu reconheço que foi o Senhor que fez. Eu reconheço que foi o Senhor quem me deu. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Então, quanto mais oração, você é mais dependente. Quanto uma vida sem oração é uma vida de arrogância. Você está dizendo: eu não preciso de Deus. Não preciso buscar a Deus. É por isso que é necessário que você crie o hábito de orar, de buscar a Deus, de confessar os seus pecados, de adorar a Deus. De lembrar que é Ele que te dá até respiração, tudo mais vem do Senhor. Só pode ser humilde quem já se rendeu ao Rei do Reino. Então você pode conhecer muita gente que você fala assim: fulano de tal é tão gente boa, pode ser muito gente boa, mas se não tiver Jesus Cristo, ele ainda não é humilde. Ele pode ser uma pessoa gentil, pode ser uma pessoa que você acha que é manso, pode ter um bom caráter, mas se não se rendeu a Jesus Cristo, ainda não é humilde, porque humilde de espírito é uma qualidade espiritual, só daqueles que têm a Jesus, aqueles que dependem de Deus. E por fim, a promessa aqui nessa bem-aventurança é a entrada segura no reino que é presente hoje. E você vai desfrutar plenamente amanhã, o reino dos céus. Você estará com Cristo. Você estará com Ele no reino dos céus, na Jerusalém celestial. Você estará com o Senhor. Então, você já começa a desfrutar. Nós cantamos aqui sobre antegozar os céus. Esta é a esperança que já faz ter um gostinho, mas nós teremos finalmente, e um dia teremos a presença física real de Jesus. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E Jesus está presente aqui, espiritualmente. Um dia você ceará com Jesus, você comerá junto dele, numa mesa, ele estará presente, ele vai partir o pão para você, você vai beber com ele, você vai comer com ele, falar com ele, poder ver o tom dos seus cabelos, a cor dos seus olhos. Isso é uma bem-aventurança que nos aguarda no reino dos céus. Hoje, com Jesus presente, real e espiritual. Um dia estaremos com Jesus presentes, real e físico também, com o próprio Cristo. Essa bem-aventurança é para você, que é dependente de Deus. Abençoados são os dependentes de Deus. Abençoados são, porque deles é a entrada no reino dos céus. Que Deus os abençoe.